Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, esse programa que todos os meses traz um resumo de tudo que aconteceu de mais importante na área tributária no mês anterior. E eu conto aqui mais uma vez com a participação de Gustavo Reis e Daniel Brasil para a gente falar daquilo que aconteceu de mais importante na área tributária no mês de julho de 2022, não é isso mesmo? Olá Alexandre, olá Daniel, um prazer estar com vocês aqui novamente e eu já posso antecipar. Para aqueles que estavam aguardando, tem muita novidade aí para o E-Social, EFD Reinf, DCTF Web. Então, se você estava aguardando essas informações, não deixa de acompanhar aqui que vai ter muita informação relevante. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa gravação do GTcast. Hoje que esse programa está recheado de normas importantes na seara tributária que saíram agora no mês de julho. Espero que esse programa seja proveitoso para todos. E é verdade, inclusive a gente vai ser mais breve nas notícias, porque as notícias às vezes trazem informações a respeito de algo que pode acontecer ou não necessariamente aconteceu, ou talvez não tenha ainda impacto, como por exemplo a tramitação de um projeto de lei. Mas a gente vai falar aqui de notícias importantes e dar mais ênfase a essas alterações de normas legais. E a gente vai começar por esse giro de notícias que a gente chama de GT News. É com você, Daniel. Estados reduzem alíquotas, mas são omissos sobre exclusão da TUST e TUSD do ICMS. Embora tenha reduzido a alíquota de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, a maioria dos estados não incluiu em suas legislações disposições expressas para obedecer a outra regra definida pela Lei Complementar número 194 de 2022, a não incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos vinculados às operações com energia elétrica. Apenas Santa Catarina e Espírito Santo definiram a não incidência do imposto sobre tarifas de energia elétrica. Essa é uma novela muito interessante porque a Lei Complementar 194 ela acaba com a discussão a respeito desses encargos setoriais, como se chama, eles fazerem parte ou não da base de cálculo do ICMS. E na medida em que a lei complementar ela passou a gerar efeitos a partir da data de sua publicação, que foi ali, salvo engano, na última semana de junho, então a gente tem a necessidade de os estados observarem essas novas disposições, independentemente da discussão que ainda está pendente de decisão lá no âmbito do STJ. E que vai continuar sendo importante para definir se em relação aos anos anteriores os consumidores de energia teriam direito ou não a essa recuperação. Mas para efeito daquilo que vale da Lei Complementar 194 para frente, não me parece que há motivos para dúvidas. Inclusive, 2 estados já reconheceram, admitiram isso, mas a maioria ainda insiste na cobrança do ICMS, incluindo esses encargos na base de cálculo. Na verdade, talvez não seja nem insistir nisso, até porque há uma discussão formal quanto à necessidade de os estados regulamentarem isso ou se a Lei Complementar 194 já teria eficácia de imediato. O próprio Distrito Federal já se manifestou dizendo que já adota esse entendimento e que vai posteriormente editar suas normas para regulamentar isso. Então, talvez alguns estados, ao não dispor, talvez não estejam necessariamente contrariando, mas estejam achando que a lei complementar já tem eficácia desde a data de sua publicação. Mas sem sombra de dúvidas, se o Estado regulamenta isso, vai trazer uma segurança muito maior para aqueles contribuintes ali localizados. A próxima notícia é a publicação da versão S1.1 dos layouts do E-Social. Os layouts da versão S1.1 beta do E-Social incorporam integralmente as evoluções previstas na minuta da Nota de Documentação Evolutiva versão S1.0 NDE número 2 de 2021, Processo Trabalhista, e parcialmente as previstas na minuta da Nota de Documentação Evolutiva versão S1.0 número 1 de 2021, que trata do imposto de renda sobre rendimentos do trabalho. Olha, Daniel, uma das grandes mudanças com esse novo layout do E-Social foi para contemplar as informações do imposto de renda que vão para a DCTF Web. A gente vai tratar um pouco mais à frente ainda no programa sobre essas mudanças,
mas a gente sabe que a DCTF Web hoje ela só gera DARF para recolhimento de contribuição previdenciária, mas houve uma mudança para que débitos de imposto de renda também sejam incorporados na DCTF Web. Então era necessário realmente uma alteração no layout do E-Social para contemplar essa mudança. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de julho de 2022. E a primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 22 de 2022, que dispõe o seguinte: os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação dos serviços listados no artigo 30 da Lei 10.833 de 2003 estão sujeitos à retenção na fonte da CSLL, da CONFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. Aqui a gente já começa, Alexandre, com polêmica nessa parte de legislação, porque ao ler essa ementa parece que ele está falando óbvio, algo que a gente já sabe há muito tempo. Os serviços lá do artigo 30 da Lei 10.833 estão sujeitos à retenção quando a fonte pagadora é, por exemplo, uma empresa privada e o prestador também é uma pessoa jurídica. Acontece que o teor dessa solução de consulta diz respeito, Alexandre, a uma outra discussão, que é se nos pagamentos efetuados no mesmo dia ou se referentes a notas fiscais diferentes, pode haver uma soma desses valores para fins de aplicação do que está no artigo 31 dessa Lei 10.833, que é a que diz que valores iguais ou inferiores a R$10 estão dispensados da retenção. E a discussão me parece que gira em torno disso. Pode somar, não pode? Como é que a fonte pagadora deve lidar com esses pagamentos para saber se dispensa a retenção ou não? É isso mesmo, Gustavo. Inclusive, quando a gente examina o inteiro teor desse documento, a Receita dá a entender que não é para efetuar a soma de vários pagamentos. Ocorre que há uns anos atrás, e a gente menciona inclusive isso no nosso livro, Gestão Tributária de Contratos e Convênios, a Receita Federal publicou uma solução com efeito vinculante, também através da COSIT, dizendo que no caso da retenção do imposto de renda, quando houver mais de um fato gerador ocorrido no mesmo dia, que esses fatos devem ser somados. Uma diferença, no caso do imposto de renda na fonte, pagando a pessoa jurídica, o fato gerador ocorre no pagamento ou no crédito. Aqui nas contribuições estão somente no pagamento. Mas independentemente dessa diferença, por que para efeito do IR a Receita manda somar os fatos geradores ocorridos no mesmo dia? E aqui para efeito das contribuições, a Receita adota outro critério. Então a gente não entende aqui o porquê da Receita ter chegado a essa conclusão e das duas uma. Ou a gente vai ter que conviver com essa interpretação contraditória, ou a gente vai aguardar a Receita talvez reformular essa consulta e reformar esse entendimento. A próxima norma é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2094 de 2022. Altera a IN número 2005 de 2021, que dispõe sobre a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF, e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de outras entidades e fundos, a DCTF Web. A normativa, Daniel, diga-se de passagem, veio atrasada essa prorrogação do prazo para envio da DCTF Web para o quarto grupo, que tem ali os órgãos públicos, deveria ter vindo há muito mais tempo. Mas a gente imagina que há motivos para a Receita de ter atrasado essa publicação, até porque a gente viu uma série de outras mudanças e talvez ela estivesse esperando essas definições para fazer tudo de uma vez só e não fazer isso de forma parcelada. Mas essa instrução normativa vem para mudar esse prazo de transmissão da DCTF Web. A gente viu a prorrogação do E-Social, da EFD-REINF agora para agosto de 2022 e a DCTF Web para o quarto grupo foi para outubro, para a competência outubro, devendo ser entregue até o dia 15 de novembro. Então aqui, Alexandre, a gente tem uma grande mudança promovida por essa instrução normativa. Uma grande mudança, inclusive com alguns aspectos que demandam uma explicação mais aprofundada e que não é proposta da gente trazer aqui no nosso podcast. Mas eu quero destacar para aqueles que acompanham o trabalho do Foco Tributário que a gente vai realizar uma aula ao vivo para tratar dessas alterações e talvez você que esteja assistindo a esse programa já depois dessa aula ter acontecido,
você não vai ter a oportunidade de interagir com a gente ao vivo, colocando suas dúvidas, seus questionamentos e recebendo sua resposta. Mas procura aí no canal do Foco Tributário se essa aula foi publicada para que todos possam ter acesso a esses esclarecimentos muito importantes. Um deles, por exemplo, que eu trago aqui como destaque, o fato de a DCTF Web passar a incorporar os eventos de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS precisa ser compreendido com cuidado, porque somente aquilo que diz respeito à retenção na fonte desses tributos é que passa para a DCTF Web a partir da competência maio de 2023. Ou seja, as empresas que, por exemplo, são empresas privadas que pagam imposto de renda, CSL, PIS e COFINS sobre suas receitas e seus resultados, elas vão continuar informando isso na DCTF convencional. Mas a DCTF Web vai ser onde ela informará esses 4 tributos que, porventura, ela descontar na fonte nos pagamentos aos seus contratados. Então, esse tipo de detalhe a gente vai esclarecer nessa aula ao vivo que a gente vai realizar para a audiência do Foco Tributário. E é muito importante examinar cada um desses aspectos até para ver se, de acordo com o perfil do contratante, a alteração ali trazida por essa instrução normativa tem impacto ou não. Uma das alterações que a gente viu e que traz um impacto relevante também é porque a Receita Federal pela primeira vez menciona que os entes públicos, que são órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais, eles deixam de ter a obrigação de informar na DCTF as retenções de imposto de renda, dando a entender que a Receita está admitindo a derrota naquela decisão judicial que a gente vem noticiando aqui desde o final do ano passado e que amplia significativamente as possibilidades de retenção do IR-fonte por parte desses entes federativos. Instrução Normativa RFB número 2096 de 2022. Altera a INRFB 2043 de 2021, que institui a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, a EFD-REINF. Olha, a IN 2096 ela vem ali no conjunto, no pacote de alterações que a gente já comentou em parte, está também na IN 2094. E uma alteração que eu destaco aqui na IN 2096 é, primeiro, o fato de ela ter formalizado a alteração lá na Instrução Normativa 2043, definindo que só a partir de março de 2023 os eventos relativos à retenção de imposto de renda e contribuições sociais passam a ser informados na EFD-REINF. E o outro destaque que eu dou é para a extinção da DIF, que já está prenunciada, não é, Gustavo? Para daqui a algum tempo. Exatamente. Com essa mudança, Alexandre, que você cita, da inclusão dos eventos de retenção de RI e contribuições sociais na EFD-REINF, a gente já sabia que a DIF ia ser substituída. Acontece que a EFD-REINF, em um primeiro momento, ia incorporar essas alterações a partir de janeiro de 2023. E a nossa aposta era que, a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2023, não fosse mais necessário a entrega da DIF. Só que como isso mudou para março de 2023, então a gente pode dizer que essa instrução normativa veio para dizer que somente a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024, cuja entrega da DIF seria em 2025, é que fica dispensada a apresentação da DIF. Ato Declaratório Executivo COFINS número 72 de 2022. Aprova a versão 1.3 do Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte, relativa a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2021, nos casos de situação normal, e no ano calendário de 2022, nos casos de situação especial, é o PGD-DIRF 2022. Essa é uma norma que não é habitualmente objeto de muita repercussão e a gente chama a atenção apenas porque esse programa gerador da DIF para o ano de 2023, relativo ao ano base 2022, ele vai contemplar, dentre outras alterações, a mudança ali no comprovante de rendimentos pagos para se adequar àquele novo modelo que foi publicado através da Instrução Normativa 2060, ali em dezembro do ano passado. Esse é o principal destaque que eu dou
para esse ato relativamente simples, mas que traz essa alteração pontual importante. É necessário as empresas estarem atentas para essa mudança, embora muito pequena, essa mudança que houve no modelo do comprovante de rendimentos anual. Ato declaratório executivo COFINS número 60 de 2022. Dispõe sobre os layouts da escrituração fiscal digital, de retenções e outras informações fiscais, EFD-REINF. Aqui eu posso dizer que essas obrigações, DCTF-Web, E-Social, FD-REINF, elas estão intimamente ligadas. Até por conta disso, quando um é prorrogado, a gente já costuma dizer, olha, é só aguardar que as outras também serão. Então, como a gente falou, de instruções normativas que alteram consideravelmente aspectos relacionados à DCTF-Web, a prazo para informação, entrega de declaração, era também esperado que houvesse uma alteração nos layouts da EFD-REINF. Inclusive porque, a partir de março de 2023, como Alexandre pontuou há alguns minutos atrás, vai ter a inclusão dos eventos de retenção do imposto de renda e contribuições sociais. Então, esses ajustes, essas adaptações são necessárias para que, quando esse momento chegar, a obrigação ali ela esteja pronta para receber todas essas informações. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 25 de 2022. Valores recebidos por empregados a título de terço constitucional de férias constituem hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias, por constituir parcela não indenizatória de caráter contraprestativo e salarial, paga ao trabalhador em razão do seu exercício laboral em horário excedente ao aprazado, em conformidade com a legislação trabalhista, o horário de trabalho extraordinário, incorporado ou não ao salário, constitui hipótese de incidência das contribuições sociais previdenciárias. Essa solução de consulta diz respeito a uma das teses de não incidência de contribuições previdenciárias que vem sendo discutidas pelos contribuintes no âmbito do judiciário. E quando acontece de o judiciário, através do STJ, do STF, reconhecer a não incidência, isso também acaba sendo admitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Receita Federal. Não é o caso dessa verba, que pelo menos até então não é objeto de uma decisão favorável aos contribuintes. O que pode acontecer é que o judiciário pode inverter essa interpretação, como aconteceu há tempos atrás com o salário maternidade, que o STJ tinha dito que era tributável e depois o STF mudou diametralmente essa interpretação. O que a gente tem por hora, então, do ponto de vista daquilo que é vinculante, que está previsto na lei e que é a interpretação da Receita, é esse entendimento. A hora extra não tem caráter indenizatório e por isso deve ser tributada do ponto de vista da legislação do INSS. Resolução CGSN número 169 de 2022. Altera a Resolução CGSN número 140 de 2018, que dispõe sobre o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, no que diz respeito a mudanças de disposições que tratam da emissão de documentos fiscais por parte do MEI. Olha, Daniel, essa resolução para mim, ela vem com uma força muito grande, porque às vezes a gente percebe algumas notícias, a gente vê algumas coisas e a gente fica sem aquela certeza de que se aquilo vai se concretizar ou não. Até que a gente vê algumas normas sendo publicadas dando uma segurança maior e mostrando assim, vai acontecer. Não sei se vocês recordam, mas isso aconteceu um pouco com os prazos da EFD-REINF. Será que vai ser prorrogado novamente ou não? Aí a gente vê uma enxurrada de instruções normativas, de atos, trazendo tudo aquilo, a gente fala assim, é pouco provável que diante disso tudo haja uma nova prorrogação. E aqui é a mesma coisa. Há algum tempo atrás, a gente já falava, na verdade há muito tempo, sobre a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional. E a gente sempre ficava na dúvida o momento de sua efetiva implementação. Até que há pouco tempo, a gente ouviu notícias de que o projeto realmente estava andando. E a gente se pergunta, Alexandre, será que dessa vez vai? O que é que vai acontecer? Aí a gente vê a resolução CGSN número 169 dizendo que o MEI vai precisar enviar a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional
em substituição às notas que ele já emitia. Então já é mais um indício de que o projeto ele está amadurecendo e que ele vai adiante. Não é mais uma promessa, me parece que agora é algo mais concreto. É verdade. Como a gente noticiou recentemente, o projeto da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Padrão Nacional ele está avançando. O Distrito Federal firmou um convênio com a Receita Federal recentemente e é o primeiro ente federativo que arrecada ISS que formalizou esse acordo. Mas está tudo, digamos, preparado para que em breve os municípios comecem a fazer a adesão a esse projeto nacional de padronização de nota fiscal de serviços. Só que tem um detalhe, em relação ao microempreendedor individual, a Lei Complementar 123, que é a lei do Simples, já dispõe que esse modelo de documento unificado, padronizado para todo o país, ele vai ser implementado. Então não depende de um município aderir ou não ao convênio para que o MEI estabelecido ali naquela localidade, ele tenha direito de emitir a nota fiscal através desse sistema. Pegando um exemplo prático, se o município lá de Porto Alegre, ele não adere a esse convênio, ou não adere por hora a esse convênio para utilizar o padrão nacional de nota fiscal de serviço eletrônica, independentemente disso, o MEI que está estabelecido em Porto Alegre, ao prestar serviços a partir de janeiro de 23, ele vai ter que se valer do Portal Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. E é muito interessante isso que você falou, Gustavo, porque quando a gente vê uma norma dessa estabelecendo prazos, a gente pode dizer, é capaz, é possível que o prazo seja até postergado, mas a sinalização da existência de um prazo é uma prova inquestionável de que o processo está avançando. E aí, assim que a gente tiver a implementação desse projeto, a nota fiscal de serviços, ela tiver um padrão nacional, os órgãos de fiscalização, inclusive a própria Receita Federal, vão ter muito mais informações para poder fazer auditorias eletrônicas e identificar irregularidades. Um exemplo prático, quantos microempreendedores individuais Brasil afora emitem mais de R$81 mil por ano em notas fiscais e a fiscalização não identifica que ele excedeu ao limite e não determina o seu reenquadramento. Por quê? Porque essa fiscalização hoje é feita por iniciativa dos municípios, com base nos sistemas dos municípios, e muitos fiscais municipais negligenciam essa questão. A partir do momento que a gente tem um padrão nacional de nota, a Receita vai poder estabelecer ali um cruzamento automático e já identificar irregularidades como essa. Lei número 14.397 de 2022. Anistia infrações e anula multas por atraso na entrega da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, a GFIP. Olha, aqui tem duas observações apenas que eu queria trazer. A primeira é que essa anistia são para débitos inscritos ou não em dívida ativa. Então, se existir essa dúvida, essa lei vem para sanar. E um outro detalhe é que essa anistia não implica restituição ou compensação de quantias pagas. Então, você vai, entre aspas, perdoar aquilo que se deve, mas o que pagou você não pode recuperar. Exato. E tem mais um último detalhe, Gustavo, que aquelas GFIPs que envolviam fato gerador de recolhimento também de FGTS, não só da parte do INSS, essas multas não foram anistiadas, ou seja, a anistia aqui se restringe àquelas GFIPs que continham informações exclusivamente relacionadas à contribuição para a Previdência Social. Lei 14.390 de 2022. Altera a Lei 14.046 de 2020 para dispor sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. Essa lei aqui, ela traz várias alterações que não são necessariamente de natureza tributária ou não tem ali um reflexo direto na tributação, mas tem um artigo ali especificamente que é muito importante porque ele esclarece uma dúvida relacionada ao PERSE. O PERSE é o Programa de Retomada do Setor de Eventos e que foi objeto inclusive de uma aula que a gente fez através do Foco Tributário recentemente e que traz um benefício muito expressivo para as empresas do setor. Permite a elas ficarem 60 meses sem recolher imposto de renda, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. Como existe uma lei
que fala que benefícios fiscais relacionados a imposto de renda e CSLL são restritos para empresas optantes do lucro real, essa lei veio esclarecer algo muito importante. Esse benefício especificamente, ele é aplicável também para as empresas que são do lucro presumido. Ou seja, o texto que foi incluído aqui na Lei 14.390 está dizendo que não necessariamente a fruição do benefício lá concedido no âmbito do PES, ele tem que estar atrelado à opção pelo lucro real. O que é uma excelente notícia para as empresas que são do lucro presumido. Agora a gente continua lembrando, isso não alcança as empresas do Simples Nacional, conforme a gente explicou com muitos detalhes lá na nossa live. A próxima norma é a Solução de Consulta COSIT número 24 de 2022, que dispõe que a compensação tributária quanto ao direito creditório do sujeito passivo é efetuada na mesma proporção em relação ao aproveitamento do principal e de seus respectivos acréscimos, definidos nos termos da legislação tributária ou por decisão judicial. Aqui, Gustavo, eu vejo uma questão que a gente enfrenta cotidianamente nos processos de recuperação tributária que a gente realiza para diversos clientes, em que o determinado crédito ali tributário é objeto de recuperação, mesmo depois de ele ser atualizado pela taxa Selic, por exemplo, quando é no âmbito federal, ele não pode ser compensado numa proporção diferente entre principal e juros. E interessante que isso não está escrito em nenhuma norma de natureza tributária. A Instrução Normativa 2055, por exemplo, não trata disso. Mas a Receita Federal confirma que esse é o critério que deve ser adotado. Aquilo que a gente considerava que era a interpretação lógica, a interpretação mais razoável, agora está confirmada nessa solução COSIT. Solução de Consulta COSIT número 26 de 2022. Dispõe sobre a responsabilidade da instituição financeira depositária pela retenção do imposto sobre a renda, eventualmente incidente sobre os valores depositados em juízo. Aqui é uma situação muito interessante que a Receita Federal esclarece, eu posso dizer esclarece tardiamente. Isso deveria constar inclusive das próprias instruções normativas da Receita Federal. É que a Lei 8.541 de 92, ela fala nos artigos 43 a 45, que a fonte pagadora é obrigada a reter o imposto de renda, mesmo quando ela paga valores através de depósito judicial. Só que tem um detalhe, é muito comum a empresa que deposita um valor que está sendo discutido em juízo, ela não ter que fazer a retenção no ato do depósito, porque aquele valor ainda é objeto de uma discussão. E aquele valor depositado, por exemplo, uma remuneração que está sendo pleiteada e que a empresa decide depositar em juízo, aquilo não necessariamente vai ser pago para o beneficiário, vai depender da decisão no processo. E aí, no momento em que aquele valor depositado é liberado para a parte beneficiária, no caso de o juiz determinar que isso aconteça, a fonte pagadora que depositou, ela não tem mais como reter o imposto de renda porque o valor já está depositado. Então, finalmente, a gente tem uma solução de consulta que fala que é a instituição financeira que deve ficar responsável por efetuar essa retenção. Algo que, do ponto de vista prático operacional, acaba sendo problemático, porque a instituição financeira precisa ter informações acerca da natureza daquele rendimento que foi objeto do depósito para aplicar as regras de apuração corretamente. E lembrando, isso que a Receita falou aqui é apenas para depósitos de valores em juízo no âmbito da Justiça Estadual, porque para efeito da Justiça Federal e da Justiça Trabalhista, que também é federal, a gente tem disposições específicas em outras normas, especialmente na Lei 10.833. Solução de Consulta COSIT número 30 de 2022. Dispõe que as importâncias pagas ou creditadas à pessoa jurídica pela prestação de serviços de veiculação de mídia digital por meio de aparelhos eletrônicos, contendo propaganda ou publicidade elaborada por agências de propaganda, não estão sujeitas à retenção de que trata o artigo 53, inciso 2º, da Lei 7450 de 1985. Uma das grandes discussões, Daniel, dessa solução de consulta é porque o artigo 718 do Regulamento do Imposto de Renda, o Decreto 9.580 de 2018, prevê como hipótese de retenção do IR na contratação de serviços de propaganda e publicidade. E aqui a Receita Federal do Brasil vem para dizer que a veiculação de propaganda, a veiculação
dessa publicidade em uma mídia como um celular, por exemplo, uma televisão, não se confunde com os serviços de propaganda e publicidade. A veiculação de propaganda, segundo a Receita, não consta no rol de natureza de serviços profissionais, lá do artigo 714 do Regulamento do Imposto de Renda, nem como limpeza, conservação, vigilância, segurança, lá do artigo 716, e também não está dentro da expressão propaganda e publicidade do artigo 718, e por isso não seria hipótese de retenção neste caso. Solução de consulta COSIT número 31 de 2022. Para fins do cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, caracteriza-se como exportação de serviços a elaboração de matéria jornalística em vídeo, que é enviado à empresa tomadora do serviço domiciliada no exterior, a qual somente no exterior realiza a exibição do vídeo jornalístico e cujo pagamento represente ingresso de divisas no país, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 25 da Resolução CGSN número 140 de 2018. Essa é uma discussão interessante que tem a ver com o conceito de exportação de serviços para efeito de tributação. A gente tem previsto lá na legislação que trata do ISS, a Lei Complementar 116, um critério para definir o que é exportação de serviços. Aí, para efeito de legislação de PIS e COFINS, a gente tem um outro critério. E o problema é que no âmbito do Simples Nacional, a gente tem esses tributos sendo apurados de maneira conjunta. Então, a Receita Federal acaba aqui se manifestando acerca dos critérios para definir o que vem a se caracterizar como exportação de serviço e que, nesse caso específico de uma empresa que elaborou ali um vídeo para uma matéria jornalística ser exibido no exterior, a gente tem um preenchimento das características para efeito ali do conceito de exportação nas duas legislações, o que facilita aqui o tratamento da matéria. Mas há casos em que a gente poderia enquadrar uma atividade como exportação de serviços para PIS e COFINS e não poderia para efeito do ISS. E para esses casos é que a legislação do Simples Nacional acaba se apresentando como um problema na medida em que não consegue dar um tratamento uniforme para aquilo que é diferente. Encerramos aqui os principais comentários acerca das normas tributárias e agora vamos entrar na seção de olho nos tribunais, comentando as principais decisões. E a primeira delas é a do CARF, que entende que a instalação de ar-condicionado central é obra de construção civil. O colegiado do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, CARF, decidiu de forma unânime, em determinado processo administrativo, que a instalação de sistemas de ar-condicionado central é obra de construção civil, devendo o contribuinte recolher 8% de imposto de renda pessoa jurídica sobre as receitas. Inicialmente, cabe ressaltar que quando a gente fala de construção civil, as polêmicas sempre são grandes. É difícil a gente conseguir ter uma discussão sobre esse assunto que não envolva uma série de variáveis. E a primeira que eu queria ressaltar é que quando fala aqui de obra de construção civil, não está fazendo nenhuma menção expressa àquela obra de construção civil que tratamos ao falar de retenção do INSS na construção civil, onde o anexo 7º da IN 971 define o que é serviço e o que é obra. Porque se a gente não entende que há uma diferenciação nos tratamentos, a gente acaba confundindo. Por quê? Instalação de sistema central de ar-condicionado ou ar-condicionado central. Lá para o INSS, quando é construção civil, é classificado como serviço. Mas aqui ele fala que é obra de construção civil, Alexandre, para uma outra finalidade, não é isso mesmo? É isso mesmo. E essa é outra discussão muito complexa, porque não só a gente tem essa diferença entre legislação de INSS e a de imposto de renda e CSLL, como também para efeito de PIS e COFINS não cumulativo, a gente tem uma outra polêmica a respeito do enquadramento ou não daquilo que está no regime cumulativo dessas duas contribuições. Então, o que o CARF aqui decidiu é algo muito importante, porque revela que mesmo uma empresa que faz instalação de ar-condicionado, ela tem direito à base de cálculo reduzida lá para efeito da apuração do IR e da CSLL no lucro presumido. Ocorre que, apesar disso não ser uma obra do ponto de vista conceitual para efeito do INSS, isso é um serviço, na visão do CARF, a empresa
prestando esse serviço, sendo responsável pelo fornecimento dos materiais e o fornecimento desses materiais se incorporarem ao resultado da sua atividade, todos os requisitos ali para efeito de enquadramento nessa base de cálculo menor estão presentes. E isso acaba abrindo um precedente, inclusive, para que determinadas empresas da área de construção civil revejam a forma como seus contratos são celebrados. Por exemplo, nós podemos imaginar que uma empresa que realiza obras de instalação elétrica, que ela pode talvez ter a redução da base de cálculo do imposto de renda da CSLL, se ela for a responsável por fornecer todos os materiais que vão ser incorporados ao resultado da sua atividade, como nesse caso aqui que a gente viu. Mas, na prática, às vezes a empresa é contratada apenas para entrar com a mão de obra naquela operação, deixando por conta do contratante a aquisição de todos os materiais. O que isso implica? Implica a perda do direito de se valer dessa base de cálculo reduzida. Isso mostra aquilo que a gente insistentemente fala, não só no nosso curso, como também no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios. A análise da tributação das operações tem que começar na própria concepção do contrato, porque alguns aspectos que a gente vai verificar ali depois que o contrato é celebrado, durante a sua execução, eles já não podem ser objeto de um tratamento diferente em função daquilo que que constou ali do instrumento negocial. Então é um exemplo muito interessante de como a gente precisa pensar na tributação dos contratos antes mesmo da sua formação. Bares e restaurantes conseguem na Justiça acesso a programa de benefícios fiscais. O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, o Sindobar, conseguiu na Justiça o acesso dos bares e restaurantes ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Dessa forma, ficam garantidos benefícios fiscais como isenção do imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS por 5 anos e negociação facilitada de dívidas tributárias. Essa aqui, Gustavo, é aquela polêmica em relação ao anexo 1º e anexo 2º da portaria que definiu as atividades beneficiadas pela alíquota zero. Embora a notícia chame de isenção, e é como isenção que a maioria vai entender melhor essa questão, de fato é uma alíquota zero por 5 anos. Mas as atividades do anexo 2º, elas teriam que estar cadastradas junto ao Ministério do Turismo antes da publicação da lei, não é isso? Isso mesmo, Alexandre. Para as empresas que ficaram no anexo 2º, elas precisavam desse cadastro prévio. E os bares e restaurantes, muitos deles não tinham. Então, com essa decisão aqui, eles vão poder se beneficiar dessa isenção, dessa alíquota zero, da mesma forma que as empresas que prestam atividades que estavam no anexo 1º da portaria que você citou. Então, mesmo sem o cadastro no Ministério do Turismo, lá no Cadastro, eles vão poder se beneficiar de tudo isso que está na lei do PERSE. DIFAL do ICMS só pode ser cobrado de empresa em 2023, decide Tribunal de Justiça de São Paulo. A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso de uma importadora para adiar o início do pagamento do diferencial da alíquota DIFAL do ICMS para 2023. Olha, Daniel, aqui a gente está diante de uma decisão importante porque essa polêmica ela está espalhada aí por todo o país e a decisão que a gente está comentando é uma decisão de segunda instância de um dos principais tribunais estaduais do país, já que o Tribunal de São Paulo é o tribunal do maior estado do Brasil. Aqui a gente está vendo o tribunal dizendo o seguinte: a Lei Complementar 190, que foi publicada ali no início de janeiro, prevendo ali a possibilidade de os estados cobrarem o ICMS diferencial de alíquotas, conhecido também como ICMS DIFAL, tem que ser feito a partir de 2023, observando a anterioridade. E isso não está sendo respeitado e considerado pela maioria dos estados. A maioria dos estados está considerando que, apesar de a lei complementar ter sido publicada em janeiro, ela veio apenas regulamentar algo que já estava previsto na Constituição por força da emenda constitucional que previu essa possibilidade. E diante dessa polêmica, felizmente a gente tem uma decisão favorável ao contribuinte, porque é bastante sensato e razoável considerar que a Lei Complementar 190 ela não veio
para regulamentar algo previsto na Constituição, mas ela veio para autorizar os estados a exercerem a sua competência constitucional de instituir essa nova hipótese de incidência. Então é algo que realmente não tem como fugir dos limites ali da limitação determinada pela Constituição no que tange ao princípio da anterioridade. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. E a primeira pergunta é da Elaine Matos, e ela nos questiona o seguinte: as empresas que prestam serviços de apoio administrativo para uma autarquia podem ser optantes da CPRB? Elaine, essa sua pergunta é muito interessante e a resposta tem que ser depende. Por quê? Para muitos casos, o que define se a empresa pode ou não optar pela CPRB, o regime de desoneração, é a atividade que mais deu faturamento para ela no exercício anterior. Então, se ela possui lá no seu cartão de CNPJ outras atividades, além dessas de apoio administrativo, e uma delas permite que ela seja optante pelo regime de desoneração, e essa atividade deu mais faturamento para ela no exercício anterior, ela pode estar na CPRB, independentemente de qual atividade vai executar ao longo do ano. Então, apesar de ser pouco provável, no caso concreto, que essa empresa esteja na CPRB, a gente não pode desconsiderar essa possibilidade. Agora, a fonte pagadora, ela tem que se ater ao que para proceder à retenção do INSS com alíquota de 3,5%. Ao destaque da nota, do valor da retenção com o percentual de 3,5%, além do envio da declaração nos moldes do anexo 3º da Instrução Normativa que trata da CPRB. Então, esses elementos acabam dando uma segurança maior para a fonte pagadora para tratar aquela empresa no que tange as retenções naquele regime de tributação. A próxima dúvida é do Fábio Lopes e ele pergunta o seguinte: professor Alexandre Marques, sabe informar se abriu as tabelas da FD-REINF para os órgãos públicos? Alexandre, eu poderia até responder essa, mas a pergunta foi bem direcionada para você. Pois é, já que ele perguntou para mim, então eu vou responder para você, Fábio, e para muitos outros servidores públicos que Brasil afora estão apreensivos quanto ao início dessa nova obrigatoriedade, cuja exigência começa justamente agora no mês de agosto, no mês que a gente está publicando esse podcast. E o que você perguntou aqui, tecnicamente não está muito preciso. Eu entendo que você não está falando das tabelas da FD-REINF, mas do sistema FD-REINF Web, essa maneira que a maioria dos órgãos públicos vai utilizar para apresentar as informações relacionadas às retenções tributárias lá nessa nova obrigação acessória. E o que a gente está vendo lá, com uma mensagem, quando acessa a FD-REINF Web através do portal ECAC de um ente federativo, de um município, por exemplo, é a informação que bate com aquilo que a gente vê lá na Instrução Normativa 2043. Considerando essas alterações que a gente comentou aqui no programa, o sistema está preparado para ser disponibilizado, ser acessível a partir do dia 22 de agosto. E é muito importante a gente lembrar, quando você, a partir do dia 22, acessar a FD-REINF Web, você vai ter que informar as notas fiscais, por exemplo, com retenção de INSS emitidas desde o dia 1º de agosto. Então não é pelo fato de que a partir do dia 22 é que o sistema vai estar liberado que você vai se ater apenas aos fatos geradores ocorridos a partir dessa data. E não esqueça, quando a gente fala de retenção de INSS na seção de mão de obra ou empreitada, como o fato gerador ele ocorre quando da emissão da nota fiscal, você vai ter certamente algumas notas fiscais pagas ali, por exemplo, no início do mês de setembro, que em parte podem ser de processos de despesa com notas emitidas a partir de 1º de agosto e em parte pode ser com notas relativas aos meses de julho para trás. Essas notas emitidas antes de 1º de agosto não entrarão na FD-REINF dos órgãos públicos, ainda que o pagamento dessas notas e a efetiva retenção e recolhimento ocorram ali, por exemplo, no mês de setembro. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida e de muitas outras pessoas e quero aproveitar para lhe convidar, caso você ainda não conheça a proposta do nosso curso FD-REINF Web e DCTF Web para órgãos públicos,
nós queremos te convidar a conhecer esse treinamento, que é o treinamento mais completo sobre essa temática que atinge aí fortemente aqueles que pertencem ao chamado quarto grupo. E assim também eu encerro o nosso encontro de hoje. Espero ter trazido aqui muito conhecimento relevante para você que milita na área tributária e que muitas vezes não tem tempo de parar e analisar tudo aquilo que aconteceu de mais importante na matéria durante o mês, ou não teve condição de perceber ali, com uma visão crítica, aquilo que é importante que você extraia de cada acontecimento que foi noticiado aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação de Gustavo Reis e Daniel Brasil e desejar que vocês estejam comigo aqui no próximo programa. Alexandre e Daniel, foi um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Realmente foram muitas informações, mas a gente espera que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Então, espero realmente poder encontrar vocês em uma outra oportunidade. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui. E até a próxima gravação. Até logo.